Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Venezuela e o impacto nos mercados e quais as ações que podem se beneficiar dessa questão, desse conflito, vamos dizer assim. Então vamos direto ao ponto, pessoal. É importante também ressaltar com vocês que se você gosta do canal, do trabalho que é feito aqui, se inscreva, deixe seu like no vídeo também, se você gostar. E vamos lá, impacto nos mercados. Qual que é o ponto central aqui da situação da Venezuela? A Venezuela, pessoal, ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, é muita grana, tem muito dinheiro em jogo. Aqui eu não vou entrar em detalhes com vocês, nem opinar sobre questões políticas. A gente vai focar realmente aí no mercado e nas possibilidades. E, enfim, como eu disse para vocês, é muito dinheiro envolvido. O problema da Venezuela, na verdade, nunca foi falta de petróleo, sim produção. Então, essa questão de não conseguir produzir de acordo com as reservas aí que o país possui, vai muito aí do investimento e política. Então, a questão política ela acaba atrapalhando bastante e não tem investimento, não tem dinheiro ali voltado para ter essa produção e realizar exportações e assim fazer com que o país ele consiga ganhar dinheiro, se desenvolva em outras áreas, enfim. Então, a produção atual da Venezuela ela é muito pequena perto do que o país pode produzir. A gente vai entrar em mais detalhes aqui, só para vocês terem noção. O país ele tem de reserva 300 bilhões de barris, então em torno de 300 bilhões, pessoal, de barris de petróleo. E a produção atual é de 1 milhão de barris por dia, então é uma produção praticamente irrisória considerando aí o potencial e a realidade, o que, que o país consegue. Então, a produção possível no longo prazo é de vários milhões por dia. Isso aqui é muito dinheiro mesmo, é muito petróleo aí no mercado. E o mercado ele olha sempre para o potencial reprimido e não para a produção atual. Então, se houver indícios de que o país ele vai conseguir aumentar essa produção consideravelmente em um curto período de tempo, a tendência é que a gente tenha fortes altas aí em algumas ações pontuais. E aí é importante a gente falar disso também, porque o impacto nos mercados que se observa de fato, é que a reação, considerando petróleo, ela é bem limitada, não tem choque de oferta, então o mercado aí não se assustou, vamos dizer assim, não teve uma grande movimentação com relação ao petróleo. O ouro, ele subiu, a gente teve aí uma alta do ouro, dos ativos de proteção, vamos dizer assim, as reservas de valor, até porque se considera aí uma possível escalada de conflito e o investidor ele tem essa tendência aí a migrar também para ativos mais seguros, para reserva de valor, então a gente tem essa alta aí no ouro. E a bolsa, o impacto ele é bem restrito ao setor de energia, então as empresas de energia, a gente viu aí que teve uma leve movimentação, as petroleiras. Quando a gente fala de energia, engloba também o setor de petróleo, né? Porque, querendo ou não, ainda assim, o petróleo hoje ele é o maior insumo quando se fala de energia. Então, é praticamente o que move o mundo. E o setor especificamente, ele teve aí algumas altas pontuais de algumas ações. Quando a gente fala de Brasil, as ações brasileiras do segmento elas não foram impactadas e provavelmente também não vão ser, não muda nada aí para elas até o momento, nem mesmo em questão aí de possibilidade de produção, então vocês não têm que se preocupar muito aí no momento, que se você tem petroleiras pode ficar bem tranquilo e o impacto é praticamente nulo. E agora a gente vai falar das teses que podem se beneficiar diretamente. Então, a gente tem aqui, pessoal, VLO, vocês conseguem comprar também o BDR. Aqui vocês têm que comprar diretamente no exterior, VLO. Se você quiser comprar o BDR, você consegue comprar na B3, que é VLOE
34. E aí, pessoal, aqui a gente está falando de uma empresa que vai ganhar via refino, porque é uma grande refinadora de petróleo pesado e as refinarias elas são feitas para esse perfil de petróleo. Então, o fornecimento ele acaba sendo mais estável e tem uma melhora das margens se começar aí a ser explorado o petróleo da Venezuela. Porque o petróleo da Venezuela, pessoal, ele tem esse perfil de ser um petróleo pesado. Então, é uma empresa que tende aí a ter um benefício. Então, ela ganha mesmo sem aumento grande de produção. Aqui é uma possibilidade para vocês ficarem de olho. Você pode comprar tanto o BDR aí via B3, como você pode comprar a ação diretamente no exterior. Aí você tem que ter uma corretora internacional. A gente tem aqui também PBF. Essa aqui é uma empresa que ela não tem BDR, tá? Então você tem que comprar diretamente no exterior, é a sua única possibilidade. Ela é uma empresa que tem maior sensibilidade, então as refinarias elas dependem fortemente de petróleo pesado, que é o perfil aqui da Venezuela, e a Venezuela é um dos melhores fornecedores possíveis, então aqui abre aí uma possibilidade e pequena melhora no fornecimento já impacta bastante o resultado, então é uma empresa que ela pode te trazer mais retorno, mas também oscila mais. Então a gente não sabe aí necessariamente se essa exploração lá na Venezuela vai efetivar, se vai dar tudo certo. Aqui a gente está falando de um case também um pouco mais arriscado, tá? Então vocês têm que ter isso em mente, colocar isso na sua avaliação. A gente não tem nada certo. E aí, pessoal, a principal empresa, a empresa que eu mais gosto, que eu considero mais segura, enfim, a mais bem posicionada, como está descrito, é a Chevron, que ela já opera na Venezuela com autorização dos Estados Unidos. Ela tem ativos, tem pessoas e tem estrutura no país, é uma empresa de porte maior e ela pode liderar a retomada da produção se houver abertura. Então aqui a gente está falando de uma empresa que ela realmente, ela realmente é muito bem posicionada e ela tem grandes possibilidades ali na Venezuela. Então ela tem um benefício direto do aumento da produção no futuro. E olha só que interessante, quando a gente vai avaliar a movimentação dos principais investidores, e a gente tem aí o Warren Buffett como referência, ele começou a comprar muito petroleira e se observava essa movimentação dele de comprar petroleira. E agora acontece um evento desse e a gente tem o grande nome aí da Chevron com alto potencial. Então fica a dica aí para vocês observarem o que os grandes investidores estão fazendo. Obviamente, eles também vão errar, eles podem errar, então não é seguir cegamente, mas sempre tentar entender o que está por trás aí da movimentação desses grandes investidores. E aqui é um case que faz muito sentido para vocês estudarem. Você consegue comprar essa ação diretamente no exterior, CVX, ou você pode comprar ela através da B3, o BDR CHVX34. Então você não precisa necessariamente ter uma conta no exterior e aí existe um alto potencial. Agora a gente vai falar das empresas de serviços. Não sei se vocês já escutaram aí que na corrida do ouro ganha dinheiro quem vende par. Então a gente tem aí essas empresas que vão, entre aspas, vender par, né? Que são empresas de serviços. Vocês conseguem comprar HAL ou HALI 34 através da B3 aqui o BDR, né? O final 34. E aqui vocês conseguem comprar através de uma corretora internacional. Não vou me arriscar a falar esses nomes aqui. A gente tem a SLB, você consegue comprar ela diretamente no exterior, e SLBG34 na B3, BDR. Então, pessoal, qual que é o ponto aqui dessas empresas? A Venezuela, ela precisa reconstruir a indústria, ela não vai só produzir, entendeu? Então, ela não tem estrutura. E antes do petróleo sair, você precisa fazer recuperação de poços, perfuração, modernização. Essas duas empresas, elas ganham sempre antes das petroleiras. Elas costumam ganhar, na verdade. Por quê? São empresas que fazem perfuração e manutenção de poços de petróleo. Elas prestam serviços
para quem produz petróleo. Elas não produzem petróleo, são empresas de serviços. E aí, pessoal, se tiver uma retomada, se efetivamente houver necessidade de produzir petróleo através da Venezuela, possivelmente essas empresas vão ser acionadas e não à toa são empresas que tiveram uma boa valorização aí assim que saiu essa notícia com relação à Venezuela. É claro, pessoal, que esse é um conflito também complexo, que existem várias questões a serem analisadas, várias coisas podem acontecer, a gente não sabe aí de fato se vai haver aí produção através da Venezuela, se os Estados Unidos vai conseguir mesmo efetivar esse domínio aí, trazer as suas empresas, vender esse petróleo internacionalmente. A gente tem que entender melhor o que vai acontecer no longo prazo, mas aqui são teses muito interessantes para estudo. Chama a atenção de vocês aí, principalmente para a Chevron. E é claro que a decisão de investir ou não é de vocês. Aqui a gente não faz recomendação de compra ou venda de ativos. Enfim, agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.